Transformar pessoas por meio da educação de excelência é a nossa missão. Enquanto enfrentamos um desafio sem precedentes, que precisa do apoio de cada um para ser superado, entendemos que nosso papel é continuar cumprindo a missão de transformar. Transformar usando a tecnologia para unir alunos, famílias e professores. Transformar cuidando das pessoas que fazem parte de cada escola, do SAS e de toda a sociedade. Nesse momento, direcionamos todos os esforços para apoiar nossas escolas parceiras na superação deste desafio, através do nosso time e da evolução e criação de novas soluções educacionais, como o SAS Online. Seguimos juntos em cada passo dessa jornada. Mas acreditamos que podemos fazer mais, contribuir para que alunos de todo o Brasil, mesmo em meio a esta crise, tenham acesso a uma educação de qualidade. Seguiremos, juntos, transformando por meio da educação. SAS, Plataforma de Educação. Fala, galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí nesse nosso momento super legal. A gente está muito animado aqui, é uma live super especial para a gente. Eu sou o Caê, sou professor de Química, sou autor dos materiais didáticos do SAS, e talvez você esteja se perguntando, né, o que um professor de Química tem a ver com esse momento aí sobre redação. Já já você vai ficar sabendo. E hoje é um momento para a gente muito importante, muito especial. Queria dizer que a gente está também com a Nádia e com o Bruno, que vão deixar nossa live acessível hoje em Libras, tá? Então, bem-vindos. Prazer ter vocês aqui com a gente. E, gente, hoje, para a gente, dentro desse contexto todo, acho que é muito importante dar um recado, né? Nós do SAS estamos produzindo muito conteúdo para apoiar esse momento, para apoiar nossos estudantes, vocês alunos. Inclusive, vocês já conhecem nosso canal no YouTube? Lá tem aulas da educação infantil até o pré-vestibular. Quem tiver aí um irmãozinho pequeno, uma irmãzinha pequena, lá tem muita contação de história, aula de arte, tem aula de musicalização, tá super legal. Tem também aulas do pré-vestibular de Química, Física, Biologia, dicas de redação, tem aulas de ensino fundamental e aulas de ensino médio, tá? Vai lá no nosso canal, se inscreve, que tem muito conteúdo produzido exclusivamente para esse momento, tá? Roteiros, estudos, enfim, tem muita coisa legal lá que pode ajudar a gente aí nesse momento atual. E é justamente essa a proposta, tá? Da live de hoje, é falar sobre esse contexto, falar sobre estudo, falar sobre como manter o foco, melhorar no nosso desempenho, e a gente trouxe aí uma pessoa super especial para bater esse papo com a gente, uma pessoa que tem uma super energia, cheia de ideias, acho que vai dar uma super energia aí para a gente, tá? E antes de apresentar aí a nossa convidada especial, eu queria lembrar a vocês que vocês podem mandar suas perguntas no link que está aqui na descrição do vídeo, tá? Então, acessa lá, manda suas perguntas, que eu vou receber essas perguntas e já vou ler junto com vocês, tá? E aí, gente, para esse momento especial, eu tenho a honra aí de convidar, né, uma pessoa aí muito importante para a gente, que inclusive foi escolhida por vocês, alunos aí, numa enquete que a gente fez lá no nosso Instagram, tá? Ela é estudante de História da UFMG, ela é youtuber e tem um dos maiores canais educativos aí do Brasil hoje. Através de seus conteúdos, de suas aulas, ela ajuda estudantes do Brasil inteiro a ter um rendimento melhor nos estudos e passar no vestibular. Débora Aladim, seja bem-vinda. Oi, pessoal! Ou melhor, oi, gente! Tudo bem com vocês? Muito obrigada, Caio, pelo convite. Estou muito, muito, muito feliz de estar aqui com vocês. E para a gente é um prazer ter você com a gente também aqui, ó. Olá, tudo bem? Ai, estou super animada. Nossa, muito feliz com o nosso bate-papo hoje. Espero que os alunos estejam aí, ó, preparadíssimos com papel e caneta na mão para pegar dicas. E é isto. É isto. Com certeza, vamos lá. Antes eu queria já dizer que tem um monte de escola aqui já ligada na gente, tá? Então, ó, Extensivo Lindóia, FASEX, Escola Modelo, SEC Santa Rita, Contemporâneo,
Novo Mundo, IEMAR, Unipan, Regina Coeli, já tem muita gente, Santa Teresa, Universitário, Clarencio da Silva, essas são todas escolas aí ligadas na gente nesse papo, hein? Olha que Ai, responsa. que bom, gente. Sejam muito bem-vindos, tá? Obrigada pelo tempo de vocês, pela atenção de vocês. Espero que esse tempo seja muito proveitoso, para a gente responder várias dúvidas e tudo mais. Enfim, essa iniciativa do SAS, das lives e de todo o conteúdo, das ferramentas online, está sendo realmente muito, muito importante, tenho certeza. Você sabe que a gente conseguiu já mais de 6 milhões de visualizações lá nas nossas aulas do YouTube, hein? Sério? 6 milhões? Tipo, recente, desde que começou? Nossa, é muita coisa. Muito legal. E agora com você aqui com a gente, ó, aí vai passar dos 10. Ai, eu espero. Vamos lá, gente, vamos bater essa meta. Vamos lá. Amei. Débora, acho que para a gente começar nosso papo aqui, acho que é muito legal a gente falar sobre o atual momento, né? A gente está num contexto bem diferente, a gente está saindo um pouquinho da rotina aí dos alunos, dos professores, e eu queria saber a tua visão. O que você acha que está mudando? O que você acha que mudou nesse momento, principalmente aí da rotina das escolas, dos alunos e dos professores? Então, tipo assim, eu não sei se você concorda, Caio, mas eu acho que a questão nem é a gente estar em isolamento, a gente estar nas nossas casas, é porque a gente não sabe até quando que isso vai ser, né? Eu acho que essa incerteza é o que mais pega, assim, mas no quesito educativo, isso mudou muito porque a gente começou a valorizar muito as nossas aulas presenciais, né? Antes a gente achava que era cansativo, que era exaustivo, que não rendia. Hoje a gente percebe, né, o valor que os nossos professores têm no dia a dia e como que isso é muito importante para a gente manter a sanidade, né? Como que eu, pelo menos, a minha faculdade, como eu faço faculdade federal, a gente não está tendo aula online porque nem todos têm acesso à internet, né? E eu vejo como que isso faz uma falta no meu dia a dia. Então, assim, agora a gente está valorizando muito mais e tentando manter uma rotina semelhante à que a gente tinha antes. Então, eu acho que nesse sentido, as aulas online, videoaulas, EAD, todos esses materiais, cursos online que agora estão bombando, todos esses materiais, eles têm uma importância muito grande, porque eles são importantes não só simplesmente no sentido de que a gente precisa aprender, precisamos estudar, mas agora eles têm essa importância de manter a gente com esperança, manter a gente na nossa rotina, mostrar para as pessoas que a gente está passando por um momento que vai passar e que a gente precisa continuar lutando e estudando. Então, eu acho que agora, né, estudar se tornou uma coisa que está nos mantendo sãos e está nos ajudando a passar por esse momento, né? Que a gente precisa se juntar, porém não fisicamente. Né? A gente precisa se apoiar. Perfeito. E acho que a aula conectava muito a gente, né? A gente, Sim. como professor, também estava conectado aos alunos, a gente, como aluno, também se conecta aos professores. Até uma experiência, eu tenho uma filhinha de 1 ano e meio, a Duda, e ela assistiu aula essa semana online, tá? Pelo computador e tal. E quando ela viu a professora dela, ela tem 1 ano e meio, quando ela viu a professora dela, ela simplesmente se conectou, assim, e começou a fazer tudo que a professora estava fazendo durante a aula. Ou seja, a relação do professor com o aluno é muito forte, né? E acho que isso a gente está sentindo muita falta agora, né? Nossa, sim. Saudade de ver gente. Ver os colegas, passar recreio. Ai, saudade, saudade. Verdade. Mas aí nesse momento aí que a gente está em isolamento, como é que a gente faz para estudar sozinho, hein? A gente está sozinho em casa agora, não tem um professor, e aí? Então, eu acho que assim, igual eu falei, uma coisa que vai ajudar muito é a gente tentar manter uma rotina e tentar fazer uma rotina até semelhante, né, que a gente tinha antes, porque para a gente conseguir manter a sanidade, para a gente não se perder, não se deixar levar, porque senão, né, a gente acaba trocando dia pela noite e tudo mais. Então, manter rotina é importante. Mas uma coisa que eu tenho feito bastante, que eu tenho frisado até bastante nos meus vídeos, é porque ano passado eu tive a oportunidade de fazer um curso para professores sobre metodologias ativas de aprendizagem. Acho que você já deve ter ouvido falar, que é uma área da pedagogia que a gente vê como nós professores podemos ajudar os alunos a serem, tipo,
os personagens principais, né, os protagonistas do conhecimento. E agora que a gente está meio que estudando, claro que com o auxílio dos professores e com as ferramentas, mas que a gente está precisando se organizar, eu acho que tem muitas coisas da própria pedagogia que eu estou recomendando para as pessoas fazerem, para que a gente possa manter o foco e para que a gente possa tornar mais interessante o nosso estudo. Então, assim, eu, pelo menos agora, tudo que eu faço, eu gosto de colocar tabelas, listas, né? Eu tô aqui com a minha listinha do meu ladinho, porque isso me mantém organizada durante o dia. Manter cronograma, calendário. Então, assim, essas coisas mais interativas, sabe? Estudar por meio de filmes, séries, documentários, tem sido algo também que tem sido um escape, né? Os meus próprios professores, mesmo sem aula, eles têm recomendado filmes para a gente, séries para a gente assistir. Então, eu acho que é tentar manter a rotina e tentar fazer o estudo de uma forma um pouco mais leve, porque querendo ou não, né, o nosso psicológico ele fica abalado num momento sensível como esse. Então, tem sido coisas que eu tenho feito bastante. Eu gosto muito também de uma metodologia ativa de aprendizagem que chama gamificação, que é você pegar elementos dos games e colocar no estudo. E assim, quem que não gosta de jogar jogo, videogames e afins? Então, você colocar, por exemplo, desafios, premiação, né? Você se dar prêmios, se dar recompensas de acordo com os níveis aí que você vai atingindo, se desafiar, colocar metas para você mesmo cumprir, definir prazos, por exemplo, né? Marcar tempo, fazer de tudo uma pequena competição de você consigo mesmo, sabe? Então, assim, várias estratégias que a gente tira dos games que tornam o estudo mais interessante, mais divertido e, querendo ou não, motiva a gente a continuar, porque, né, querendo ou não, a gente tem as nossas tarefas, mas sem o nosso professor lá perto para cobrar, sem uma data de entrega do dever de casa, não é a mesma coisa. Então, a gente tem que se desafiar constantemente. Legal, pô, muitas dicas valiosas aí, né? Só para te avisar aqui, tem uma galera aí que está entrando aí no nosso chat, tá? E dizendo que está passando aqui porque é super tua fã e dizendo que você é maravilhosa, tá? Então, Ai, gente, obrigada. Eu fico me achando. Fico me e aí, ó, achando, gente, vocês não podem. mais escolas com a gente, então, Ação, Colégio de Curso, Lince, Rui Barbosa, Ultra, Montessori, Gen, tem uma galera aí com a gente, tá? Esse lance do foco que você falou, às vezes eu uso um aplicativozinho que chama Flip, não sei se você ouviu falar dele. É um aplicativo para manter foco. Então, sempre que você vai fazer uma tarefa, você clica nele e ele vai te dizendo quanto tempo você conseguiu permanecer focado nessa tua tarefa que está fazendo. Então, você vai trazendo essa rotina e essa ideia da interação com a tecnologia eu acho que é super válida. Sim. Nossa, eu não conhecia, eu vou super baixar. Eu sou fã de jogos, aplicativos e tudo mais, que, igual eu falei, né? Tipo, é mais divertido, é mais leve, enfim. Verdade. A Eu gente tenho tem... jogado muito Stop, um joguinho que eu tenho jogado, Caê, estou viciada. Até paguei a versão completa do joguinho, paguei R$ 14 no aplicativo, porque eu estou oficialmente viciada em Stop. Stop, aqui em BH a gente chama de adedanha. Que aí, assim, letra G. Aí eles têm umas categorias diferentes, tipo assim, programa de TV, jogo, nome de carro, e aí eu fiquei viciada, tem sido algo que eu tenho me divertido muito e que eu tenho descoberto muitas palavras, que você ganha pontos extras quando é uma palavra rara. Aí agora eu tô super focada no dicionário para encontrar palavras raras de cada categoria. Tenho me divertido muito também. Boa. E o papo para mim está sendo incrível, porque mostra que a gente pode aprender de vários jeitos, né? Mostra Sim. que a gente pode aprender através de um game, através de um aplicativo. Inclusive, no SAS tem um aplicativo que chama Eureka, que é um aplicativo de gamificado também. Os alunos eles vão sendo expostos a desafios relacionados aos Aham. conteúdos dos livros, e à medida que eles vão resolvendo esses desafios, eles vão ganhando recompensas para ir usando dentro do próprio desafio. Assim, é super legal. Ai, amei. Depois você vai baixar também, Eureka. Depois eu te mostro. Quero, vou baixar. E, cara, você falou um negócio muito legal aí, né? Você falou sobre estudos vendo filmes, vendo séries, livros aí. Fala mais um pouquinho pra gente sobre isso aí.
Então, tipo assim, eu comecei a prestar mais atenção nisso porque eu comecei a assistir com mais cuidado séries e filmes para tentar treinar o inglês, né? Tentar aprender um pouco mais de vocabulário e tudo mais. E a partir daí eu comecei a perceber que, tipo, querendo ou não, tudo que a gente assiste cria um repertório na gente, né? Então, principalmente agora que eu tô vendo meus professores da faculdade recomendando filmes, eu tô dando muito mais valor a esse tipo de conteúdo, podcast, série e tudo mais. Então, quando eu vou ver filmes e séries para estudar idiomas, eu prefiro episódios curtos, então geralmente eu coloco séries tipo Friends, séries curtinhas de 20 minutos, e aí eu coloco, tipo assim, eu quero treinar inglês, eu coloco a língua em inglês e a legenda também em inglês. E aí eu tento entender pelo contexto geral, o que está acontecendo para poder pegar as palavras diferentes. Tipo assim, por exemplo, se tem um episódio que todos eles estão jantando, comendo, e aí um fala, delicious. Pelo contexto, você consegue entender mais ou menos do que se trata. Então, com línguas, eu estou gostando muito de usar séries, até porque é uma desculpa para assistir séries, eu adoro. E eu também estou gostando muito de ver documentários e coisas que são mais informativas. De história, a gente já sabe, né? Filmes de época, aquela coisa. Uma série que eu tô vendo, que eu recomendo muito, que eu tô gostando muito, é uma série que tem na Netflix que chama Explicando. Eles têm vários episódios de 20 minutinhos explicando, literalmente, assuntos variados. Tipo assim, então tem um episódio que explica, sei lá, como funciona a energia nuclear. Outro episódio que explica como funciona K-pop, existe isso. Outro episódio que explica como funciona a desigualdade salarial. Então, são assuntos que parecem complicados, que eles explicam rapidamente. E eu tô achando muito interessante assistir. Se eu não me engano, tem 3 temporadas na Netflix. Vou sair daqui e já vou acessar já. É muito legal, é muito legal. E é bem, tipo assim, qualquer, mesmo a gente que é leigo em certos assuntos, a gente consegue entender. Eles colocam várias imagens. Eu tô aprendendo muita coisa que antes eu nem tinha interesse em saber, mas agora eu penso, 20 minutinhos, vou ver esse episódio e vou aprender um pouco sobre energia nuclear. Eu sou essa pessoa. E você falou um negócio legal aí, né? Que é gerar repertório, né? Cara, e o Sim, quanto isso é importante para qualquer exame vestibular e para a vida da gente, né? Numa discussão, é, num debate, num papo, numa conversa. Esse repertório é super rico, né? é, Sabe que eu sou professor de química. E sim. uma das que eu mais gosto na vida, se não a mais, é Breaking Bad. Breaking Bad, eu amo também. Eu assisto Nossa, eu adoro. ali, ó, vendo detalhe por detalhe para ver se aquelas coisas de química eram realmente verdadeiras ou não. E, cara, tudo Vieram? verdadeiro. É, Bom saber. Não, bom, eu jamais vou esquecer. Eu, pessoalmente, eu tinha muita dificuldade com química. Até hoje eu tenho, né? Convenhamos. Eu não esqueço o episódio que tinha, por exemplo, que o Walter White, ele matou alguém, e aí eles iam esfarelar o corpo usando algum ingrediente, só que aí dissolveu a banheira. Aí quebrou tudo. E aí ele falou, tipo, não, tinha que ser no plástico, porque o plástico não reage com esse componente. Eu fiquei, tipo, ó, incrível, magia. isso é uma questão de vestibular super comum, tá? Até a galera aí que É. estiver assistindo a gente, se tiver uma galera de pré-vestibular aí, terceiro ano, ensino médio, deve saber. O único ácido que corrói o vidro é o ácido fluorídrico. E o vidro é o mesmo material que é feito porcelana, cerâmica. Então, se você colocar, eu acho que ele coloca o corpo na banheira, né, de Aham. porcelana, tal, coloca o ácido dentro, corrói toda a banheira. Por isso tem que ser de plástico. Olha Não, só, e outra que também esse tipo de série é inspirador, né? Tipo assim, eu vejo, eu fico pensando, nossa, eu quero entender tudo, quero super, eu acho inspirador, assim, para continuar estudando. boa. Pois É, vamos falar de redação um pouquinho agora? adoro. Tá chegando muita pergunta para a gente sobre redação, tá? E vai. E aí acho que a primeira coisa que a gente poderia falar aí é, cara, acho que é a pergunta que todo mundo quer saber, né? A pergunta de US$ 1 milhão aí. Como é que eu faço para tirar o 1.000 na redação? Né? Como é que essa redação Então, é corrigida? Quais são os critérios? Fala um pouquinho para a gente disso.
Então, basicamente, para você conseguir tirar 1000 na redação, a sua redação tem que ter tudo que os corretores vão procurar, né? E essas são as 5 competências, porque muita gente não sabe, no Enem e em outros vestibulares também. As redações, elas são corrigidas sobre certos aspectos. Por exemplo, na FUVEST, se eu não me engano, são 3 ou 4 competências e no Enem são 5. Então, o corretor ele vai pegar o seu texto e vai ler analisando 5 aspectos, que são, primeiramente, uso da língua formal, português e tudo mais, né, da nossa língua, se você está escrevendo corretamente, usando as regras gramaticais, aquela coisa. A segunda competência, eles vão analisar se você não está fugindo do tipo textual, né, que é dissertativo argumentativo, do tema, se você não está fugindo do tema, e se você está aplicando outras áreas do conhecimento, né, então, se você está trazendo conceitos da física, da química, uma frase de filósofo, citando algum filme, enfim, o que você está trazendo para o texto do seu repertório. A terceira competência é a argumentação, né? A sua capacidade de convencimento, de defender o seu ponto de vista, como se a gente fosse um advogado mesmo, né? Na redação. A gente quer que no final do texto o leitor ele esteja convencido do que a gente quis dizer lá. Então, a argumentação é justamente isso. A quarta competência é coesão textual. É se a gente conhece os mecanismos linguísticos que a gente precisa para construir um texto, né? Se a gente sabe usar a linguagem, se a gente sabe construir um texto, se a gente consegue fazer com que o raciocínio seja fluido, né? Para o nosso texto não parecer um Frankenstein, que cada parágrafo não dialoga com o outro. E a última competência do Enem sobre a proposta de intervenção. Eles avaliam a sua proposta de intervenção e ela tem que ter 5 elementos, que é a gente, né, quem que vai fazer a proposta, ação, que é o que vai ser feito, meio, por meio de quê que essa ação vai ser implementada, objetivo, né, ou finalidade, que é qual que é o objetivo que você quer alcançar, e detalhamento, você trazer detalhes acerca disso, explicar tintim por tintim como que isso vai ser feito. Então, basicamente, se a sua redação ela tiver todos esses critérios, você consegue a nota 1000. E o bom disso é que grande parte das competências do Enem, elas dizem respeito à estrutura do texto. Então, muitos alunos ficam falando, Débora, mas e se cair um tema que eu não sei? E se cair um tema que eu nunca vi na minha vida? Não precisa se preocupar, porque grande parte do texto grande parte, aliás, da sua nota vai ser em relação à estrutura. Então, se ao longo do ano você treinando redação, já tem um modelo de redação bom, já sabe usar, né, a linguagem, já evita aí os erros gramaticais, aquela coisa toda, não foge do tema, não foge do tipo textual, né? Se você sabe o tipo textual, você já tem aí 3 das 5 competências. Então, e querendo ou não, né, os textos, eles nunca são algo muito distante da realidade das pessoas, eles nunca são algo totalmente, geralmente os temas são, assim, inesperados, mas não são temas que não fazem parte da realidade dos jovens brasileiros. Então, a estrutura da redação, ela é muito importante e isso é bom, porque isso é algo que a gente treina o ano inteiro, né? A gente faz redações parecidas, só muda os argumentos. Legal. Acho que você falou um negócio muito importante aí, que a gente tem que saber as regras do jogo, né? Então, se eu quero tirar 1000 na redação, eu tenho que saber quais são as competências que eu vou ser avaliado, eu preciso saber o que tem lá, né? E aí, acho que tem super a ver com as perguntas que estão chegando aqui pra gente, tá? Então, vou te dar mais 2 recadinhos aí, ó. Colégio Crescer, Lectus, Carlos Lobo, Marcos Freitas, Ação Colégio Curso, galera bombando aqui nas perguntas, e acho que tem 2 que tem a ver um pouquinho com o que a gente estava conversando. A Ana Luísa Baltar, do Facex, ela perguntou assim, ó, como fazer a introdução? E a Anne, do pré-universitário, perguntou como estruturar melhor um texto. Aí, na minha cabeça, não sei se faz sentido assim, mas a redação ela tem uma estrutura já meio padrão, assim, não tem uma introdução, desenvolvimento, conclusão. Na minha época de estudante era mais ou menos assim, continua assim? É o tipo textual, né? O tipo textual, ele exige que tenha uma introdução, desenvolvimento, conclusão, que tenha de 3 a 5 parágrafos, mas o recomendado são 4. Mas, tipo assim, dica para introdução, Débora, eu sempre começo os meus textos com outra área do conhecimento. Porque, assim, aquela famosa frase, atualmente no Brasil, sei lá o quê, já é um começo de texto bem banal, né? Que todo mundo faz. Eu gosto já de começar trazendo outra área do conhecimento, especialmente eu que gosto muito de cultura
cultura pop, filmes, séries, quadrinhos, eu gosto sempre de comparar a realidade com a ficção. Então, por exemplo, o tema é, sei lá, é a persistência da violência contra a mulher, que foi o tema de 2015. Eu falei sobre o Homem-Aranha. Eu falei, ó, nos filmes do Homem-Aranha e nos filmes de super-heróis, as mulheres, elas estão sempre em perigo, elas estão sempre tendo que ser resgatadas pelos super-heróis. Isso na ficção, mas na realidade, né, saindo dos quadrinhos, saindo dos filmes, isso é verdade no Brasil. Isso acontece com as mulheres brasileiras. Ou então você comparando, por exemplo, o Brasil com algum outro país, você comparando, fazendo uma alusão histórica, é bem legal também na introdução, falar tipo assim, por exemplo, sei lá, o problema da acessibilidade não é algo recente, desde a Grécia Antiga, os deficientes não conseguiam acessar a política, eles não conseguiam fazer parte das discussões políticas. Então, assim, eu gosto sempre de comparar a realidade que o Brasil vive, ou com outro país, ou com outro momento da história, ou com algum filme, alguma série. Eu gosto de fazer comparações, de já começar trazendo outra área do conhecimento, porque o corretor vai ler e vai falar, ó, ela sabe mais do que o texto motivador contou para ela, isso ela tirou da cabeça dela. É algo, o repertório que ela já tinha. E aí a redação, ela fica rica, né? Que é o repertório que a gente estava falando, né? Dos filmes e É, tal. exatamente. Olha só, a Vitória, do Colégio Diocesano de Caruaru, ela perguntou um pouquinho a ver o que a gente estava conversando, que é assim, como usar referências de filmes e séries na redação? Você deu aí um exemplo de usar isso na introdução, né? Sim, Mas pode usar em outras partes do texto? Tem algum jeito específico de usar isso? pode. Como que Não, é? com certeza. Eu gosto, tipo assim, eu pessoalmente eu gosto muito de mostrar, tipo, porque querendo ou não, a vida imita a arte e a arte imita a vida, né? Nos filmes e séries, eles retratam coisas que acontecem no mundo, mas ao mesmo tempo eles também influenciam o comportamento das pessoas. Então, por exemplo, a discussão que há muitos anos acontece de videogames com violência vão influenciar as crianças? A gente pode pensar nisso. Ao mesmo tempo que esses videogames estão se inspirando numa violência que é uma realidade que acontece no Brasil e no mundo, ao mesmo tempo ele também pode ter parte, né, na continuação dessa violência, ou então, sei lá, padrões de gênero, né? O machismo que aparece em muitos filmes, ao mesmo tempo que ele é baseado no machismo que existe na vida real, ele também dá para muitos meninos, homens que estão vendo aquele filme, o aval para continuar tendo essas atitudes. Então, a gente pode trazer essas alusões de filmes e séries pensando não só como que eles demonstram algo que acontece no Brasil, como que eles mostram um problema que é real, mas ao mesmo tempo como que eles também influenciam as pessoas, como que eles são um exemplo vivo de alguma questão e tudo mais. Então, eu, pessoalmente, eu gosto muito de fazer isso. Você pode citar também a conduta de algum personagem, alguma filosofia que sei lá, o filme, o Star Wars, né? Querendo ou não, é um negócio intergaláctico e tudo mais, mas no fundo ele passa uma mensagem sobre a questão de intolerância, porque os Jedi e os Sith, eles não se dão bem. Então você pode falar, ó, no filme do Star Wars, a gente pode tirar uma mensagem sobre a tolerância, sobre a questão da religião, como que os Jedi eles eram tratados como se eles fizessem parte de uma seita. Enfim, dá para você fazer de muitas formas. Eu, pessoalmente, eu gosto sempre de mostrar como que isso, né? Porque, querendo ou não, a gente está falando sobre algum problema do Brasil. Então, como que esse filme influencia ou como que ele relata alguma coisa que está acontecendo, que é o tema da redação. Legal. E aí acho que também tem a ver com a próxima pergunta que chegou aqui para mim, da Sofia, do Santa Mônica, tá? Ela pergunta assim, onde é que eu posso encontrar boas referências, né? Até de outras áreas do conhecimento, para a gente aplicar na redação? Uhum. Olha, então, eu falo muito nos vídeos que redação é reciclagem. Tipo assim, claro que a gente tem que procurar referências e tem que se enriquecer, mas ao mesmo tempo, a gente que está estudando, você que está na escola, você que está no cursinho, você que está estudando em casa, você está constantemente adquirindo conhecimento e esse conhecimento pode ser usado na redação. Então, assim, isso que vocês estão estudando de física, química, os livros que vocês estão lendo, tudo isso pode ser usado na redação desde que tenha a ver com o tema e de que seja de conhecimento geral, né? Porque se o corretor procurar no Google, né, para saber se você está falando a verdade, ele vai ver que sim. Então, eu gosto, pessoalmente, como eu gosto muito de filmes e séries, eu pessoalmente gosto muito, eu sempre dou preferência para documentários, que eu acho muito interessante.
Eu vejo recomendações também, tipo assim, procuro na internet novidades, os documentários que concorrem ao Oscar também, eu gosto sempre de ver todos, né? Porque se está concorrendo ao Oscar, provavelmente é muito bom. Quem gosta mais de coisas audíveis, pode procurar podcasts. Tem muitos podcasts que são informativos, noticiário para quem gosta mais de atualidades, para quem quer entender essas coisas que acontecem no mundo. Enfim, referência você tira da vida, de todo lugar. Eu acho que isso me traz muita paz e muita alegria, saber que o conhecimento que a gente tem, ele é suficiente para fazer a redação, sabe? As coisas que a gente vê na nossa vida são suficientes. Mas se você quiser também pode pesquisar algumas frases de filósofo, pode memorizar alguns acontecimentos históricos que valem para vários temas. Então, sei lá, a vinda da corte para o Brasil é um acontecimento histórico que pode ser usado para várias coisas, para vários temas de redação, porque trouxe várias consequências para o Brasil. Então, a gente pode falar sobre educação, porque foi quando foi feita a universidade no Brasil, a gente pode falar sobre a questão da urbanização, enfim, a Revolução Industrial, as guerras mundiais, são assuntos coringa, que você pode usar em vários temas, então você pode tirar repertório de várias formas. Eu falo mais assim, puxa o saco das ciências humanas, né? Fico falando, frase de filósofos, alusão histórica. Mas a gangue do Caê pode pegar também, né, das ciências exatas, da natureza, que tem muita coisa para enriquecer os nossos textos. Boa. Pode citar Pitágoras, Lavoisier, toda essa galera aí, não é? Claro. Mentira, pode sim. Óbvio, tá, gente? Eu tô brincando, mas pode sim. Boa. Nada, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Olha, Viu? e se você era ruim de química, tá vendo aí, ó? Muito, eu sou muito especialista. Olha só, Débora, o pessoal tá pedindo aqui pra gente repetir o nome da série que você falou no começo e do app para manter o foco lá, que eu falei, tá? O nome O app é Flip, não é? Flip, isso. É bem legal. Eu, inclusive, vou baixar, vou até anotar. E a série, qual que é? Explicando, na Netflix. Chama Explicando e tem também, agora tem Explicando a Mente, que são episódios que falam, tipo, por que tem gente sonâmbula, por que a gente tem pesadelos, é bem interessante. E agora eles lançaram também o Explicando o Coronavírus, que fala um pouco sobre, tipo, a parte biológica, científica e tudo mais. Esse eu ainda não assisti, eu tenho que assistir, inclusive, tá na minha lista. Mas é muito bom, é ótimo. Tipo assim, são episódios de 20 minutos que explicam assuntos que a gente acha que são difíceis, mas eu acho muito interessante, muito interessante. Então fica a recomendação. Algo que não vai gastar tanto seu tempo e vai te agregar muito conhecimento. Legal, valeu pela dica de novo, né? E olha só, a Ana Lara, do colégio Nossa Senhora da Piedade, ela perguntou, acho um negócio bem legal. Ela falou assim, ó, como faço um desenvolvimento com coerência, sem muitas redundâncias ou repetições? Adoro. Então, o que acontece? Eu acho que um ponto-chave para você conseguir. Porque, assim, querendo ou não, gente, a redação do Enem ela é meio louca, né? Eles querem que a gente desenvolva o assunto, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado para não fugir do tema, né? Então, uma coisa crucial para você fazer para você ao mesmo tempo ter espaço, né, de linhas para desenvolver o que você está falando, mas também não ter espaço o suficiente para fugir do assunto, é escolher um bom número de argumentos para você defender. Eu gosto de dois tópicos por parágrafo para falar. Por exemplo, há um texto lá sobre violência contra a mulher. Eu vou escolher dois tópicos para dissertar no primeiro parágrafo. Que a violência contra a mulher, ela ainda é um problema muito grande, porque muitas mulheres têm problema de denunciar, não conseguem denunciar, e outra porque muitos casos são arquivados. Então, enfim, quando eu escolho poucos argumentos para cada parágrafo, ao mesmo tempo que eu vou ter espaço para conseguir, né, expandir aquilo e desenvolver o assunto, eu também não vou ter espaço suficiente para fugir. Então, eu gosto muito disso. E sobre coesão, uma coisa assim, chave são usar conectivos. Conectivos são palavras que a gente usa o tempo inteiro, sem perceber. Nessa conversa, a gente está falando vários conectivos e que eles têm suas finalidades. Por exemplo, existem conectivos de causa e consequência, existem conectivos de retomada, existem conectivos de negação. Então, quando eu estou falando uma coisa e eu digo mas, de toda forma, sei lá o que, esse mas
ele está gerando uma negação de algo. Ou então, quando eu tô aqui falando com o Caê, tô há muito tempo falando com o Caê, no final da live a gente vai falar, então, Caê, dessa forma, para estudar, a gente precisa. Quando eu falo dessa forma, eu estou retomando tudo que a gente falou desde o início da conversa e trazendo. Isso é coesão textual, né? É o seu texto inteiro se comunicar entre si. Então, os conectivos são, com certeza, você conhece centenas de conectivos sem saber, mas eles são muito importantes justamente para dar esse sentido de continuidade, para ligar um parágrafo com o outro, uma frase com a outra. Então, isso é uma dica muito boa. Legal. E acho que tem a ver com a próxima pergunta da Gabriela Rodrigues, do Executivo. Ela fala assim, ó, se eu trouxer duas problemáticas na argumentação, eu vou ter que resolver as duas na conclusão? Não necessariamente. A proposta de intervenção é uma proposta só, que tem que ser bem detalhada, né? Mas não tem necessidade de resolver ambas. Mas agora, para te facilitar a vida, é legal que você traga, tipo, na questão das problemáticas, problemas que um seja consequência do outro. Por exemplo, sei lá, violência contra a mulher, o exemplo que eu vou usar agora. É, uma problemática da violência contra a mulher é que muitas mulheres têm problemas, não denunciam seus agressores. E isso causa outro problema, impunidade. Várias pessoas, violentadores soltos, justamente porque as mulheres não denunciam. Então, se a proposta de intervenção for justamente ajudar as mulheres a denunciarem, incentivar as denúncias, eu estou resolvendo essas duas problemáticas. Então, é uma estratégia sábia de se seguir. Legal. Tem que ter coerência nisso tudo aí, né? Tem que juntar Sim. tudo isso. E aí, você falou um ponto aí que é uma das coisas que eu mais teria medo se eu fosse fazer a redação no Enem, tá? Que é a proposta de intervenção. Porque, eu também, é a parte que eu mais tenho dificuldade. Por quê? Me fala um pouquinho disso aí. Qual que é o bicho aí, vai? Não, é porque, querendo ou não, tipo, a proposta de intervenção é você resolver um problema que tem no Brasil. Quem sou eu para resolver o problema que tem no Brasil, gente? Pelo menos, eu ainda tenho uma certa birra com proposta de intervenção, mas ao longo do tempo eu aprendi a lidar com isso muito bem, porque querendo ou não, a gente tem que resolver um problema do Brasil, mas no nosso texto é como se a gente fosse presidente. A gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pode convocar os políticos, a gente pode mexer com as Forças Armadas, os bombeiros, a polícia, etc. A gente pode fazer ações com a sociedade. Então, esse fato da gente, no texto, né, na redação do Enem, ser super poderoso, de poder fazer ações, da nossa intervenção poder envolver órgãos grandes e tudo mais, isso é algo que facilita muito. Então, eu busco sempre usar órgãos que são bastante poderosos a nível federal, ou seja, que vão conseguir fazer atitudes no país inteiro, justamente para garantir que esse órgão vai ter a capacitação para fazer aquilo que eu quero. E outra coisa também é que, querendo ou não, a sua intervenção não precisa resolver todos os problemas do Brasil, mas se ela for bastante detalhada, se ela tiver todos os fatores que precisa, isso do agente, modo, meio, etc., ela vai ter uma nota boa. Então, só revisando isso para quem perdeu, a sua proposta de intervenção, ela tem que ter 5 fatores. Primeiro, é o agente, né? Quem que vai fazer a sua proposta? Ação, que é o que vai